cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre as capitais brasileiras e a nova fase política do país, nós recebemos aqui no estúdio do Ponto a Ponto o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Muito prazer de ter o senhor aqui conosco. Prefeito, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria começar com um assunto econômico quente, que é a questão da reforma da Previdência. Quer dizer, o senhor acha que os estados e municípios vão ser incluídos, de fato, na reforma? E qual o impacto que tem isso na Prefeitura de Belo Horizonte? Se o senhor pudesse falar um pouquinho para a gente, quais são os números, quais são os gastos, quanto que a folha de aposentados e pensionistas come da arrecadação, como que está a situação em Belo Horizonte, prefeito? Olha, hoje nós temos uma previdência equilibrada que naturalmente vai se desequilibrar com o tempo, né? Mas nós já estávamos preparando, antes do final do meu mandato, uma reforma, caso não acontecesse o que parece que vai acontecer, que é a reforma que é a inclusão dos estados e municípios, que não tinha a menor lógica, né? Ao meu ver, ficar de fora. Porque quem vai socorrer é o governo federal. Quem vai tirar os estados, principalmente, e os municípios, do caos que futuramente os que não estão entrarão e os que já estão necessitam de uma grande reforma, será o governo federal. Então, eu vi uma falta de lógica muito grande na não inclusão dos estados e municípios. Acho que a inclusão alivia, talvez, politicamente, os governadores, mais que os prefeitos, mas, de qualquer maneira, estava nos planos da Secretaria de Planejamento e Fazenda uma reforma. Hoje, a nossa Previdência não chega a 7%, 8%, o que é razoável hoje. Mas 7, 8% da arrecadação. E se não me engano, tá? Eu não sou muito bom nesses números, não. Mas, de qualquer maneira, estava preparado pela equipe uma reforma caso não fossem incluídos os estados e municípios. E antes da gente passar para as telas de pesquisa, prefeito, qual vem sendo o impacto da crise econômica também na capacidade de investimento da Prefeitura de Belo Horizonte? Como é que está a arrecadação? O senhor sente, porque os municípios têm muito arrecadação, os estados especialmente, de consumo, de serviços, o senhor sente algum tipo de reaquecimento ou nós estamos com a economia parada? Como é que está lá em Belo Horizonte? Está como todo o Brasil, né? O número de hoje ele é quase assustador, né? Com a deflação que saiu hoje à tarde, de 0,4%. É pequena, mas é assustador. Além disso, nós temos um problema com o governo do Estado, que entre o governo passado e esse governo, deve à Prefeitura de Belo Horizonte quase R$1 bilhão, né? Então, se não fosse feito um sacrifício, eu diria, desumano, por parte de uma equipe que trabalha bem e, graças a Deus, sabe trabalhar, não o prefeito, uma equipe, nós estaríamos em calamidade. E hoje a Prefeitura de Belo Horizonte é absolutamente equilibrada. Mas equilibrada só Deus sabe como, né? É um sacrifício desmedido para um Estado perdulário que deixou cerca de, eu posso dizer seguramente, 850 municípios na maior crise da história do Estado de Minas Gerais. Então, a situação em Minas é muito mais grave que no resto do país, porque repasses constitucionais não foram passados em 2019, o que é muito grave, né? Nós estamos falando de PVA, que é uma arrecadação que no mês de janeiro, no singelo mês de janeiro, que o governo do Estado não passou, a Belo Horizonte era 400 milhões. Então, graças a Deus, nós estamos equilibrados, mandando projetos para a Caixa Econômica Federal, para o Banco Pan-Americano, para o BID, conseguindo financiamentos, estamos com 1 bilhão de obras na rua, temos mais 3 bilhões de obras para fazer nesse e no próximo prefeito.
Então, quer dizer, Belo Horizonte é uma cidade hoje que é tido como uma ilha no Brasil, mas poderia estar numa situação muito melhor se não fosse, não estou dizendo desse governo, Sim. né, a gastança que foi feita, a farra que foi feita no estado de Minas Gerais nesses últimos anos, né, nesses últimos 15, 16 anos aí. Prefeito, vou interromper a nossa conversa para projetar aí 3 telas com dados aí de pesquisas, para nós encaminharmos aí a avaliação da administração do prefeito. É uma pesquisa do Paraná e concluída no início de agosto. O prefeito aparece com 53,4 de avaliação ótima e boa, que como números só a coincidência dos números é exatamente o percentual de válidos que o prefeito teve no segundo turno da sua eleição, não é? O prefeito teve 27% no primeiro turno e praticamente duplicou, e tem hoje esse mesmo número, é uma coincidência, até porque o outro número é de válidos, esses 2 números não se reportam necessariamente, mas 53%. A segunda tela é a avaliação da administração do governador Zema. 42,3% de ótimo e boa. Também uma avaliação elevada, sobretudo em função do quadro de dificuldades que eu ouvia o prefeito descrever ainda há pouco. E, por último, a avaliação do governo do presidente Bolsonaro em Minas Gerais, 38,8%, praticamente 39%, perto de 40% de ótimo e bom em Minas Gerais. Só lembrando que esses 3 governantes, quem teve mais votos no segundo turno em Belo Horizonte foi o presidente Bolsonaro, em segundo lugar o governador Zema e em terceiro lugar o prefeito Calil, e hoje, do ponto de vista de avaliação, esses números estão invertidos. Mas o que ele perguntava é o seguinte, prefeito, 2 questões rápidas. Essa avaliação que a população faz do governador Zema, né, uma avaliação elevada, a avaliação positiva. O prefeito acompanha essa avaliação. Número 2, a avaliação também bastante positiva do governo Bolsonaro. O prefeito tem a mesma avaliação? Olha, como cidadão, eu acho que há uma expectativa, né? Há uma diferença que eu estou indo para o final do meu mandato, praticamente o 3º ano. E o governo Zema e o governo Bolsonaro, nós depositamos uma grande esperança, né, no governo, porque nós precisamos, a prefeitura, o prefeito, o cidadão, a população precisa de um alento e de uma boa avaliação dos dois. Eu acho que nós pecamos muito pelo quanto pior, melhor. Isso é uma estupidez absoluta. Quanto pior o governo Zema tiver, menor a condição que eu tenho de receber o que o governo me deve. E quanto pior o Bolsonaro tiver, menor a condição que eu tenho de ir lá arrumar financiamento, como já tem problema de financiamento praticamente aprovados na Secretaria de Infraestrutura, que por esse problema do FGTS, por esse imbróglio que está, nós estamos com quase 200 bilhões parados lá em Brasília. Então, como prefeito, como cidadão, eu acho que isso é uma expectativa que nós temos de um bom governo, né? E eu acho que a avaliação, essa pesquisa me parece que saiu semana passada, é momento, é muito de momento. Então eu não levo muito, sinceramente, eu não levo muito, eu não dou muito. Eu acho que, primeiro, vamos falar de números quando chegar a hora de falar de números. Porque aqui no Brasil é o seguinte, acaba uma, começa a outra, eleição, e o povo está na fila. O povo não saiu da fila, não. Continua na fila, precisando de fita de glicemia, de remédio para pressão alta, de escola para filho, de creche, de reforma. Então, a gente esquece que o povo não sai para... agora é eleição, gente, vão para casa. Então, não, o pessoal continua na rua precisando disso tudo. E eu, desculpa, mano. Não, pode... eu definitivamente não trato a eleição antes do período eleitoral. Mas eu ia só aproveitar, antes da Mônica, o gancho, o prefeito falou nos dois, no governador e no presidente. Minas Gerais, no caso Belo Horizonte e Minas, tem um fato bem diferenciado no Brasil, que é
de que prefeito e governador pertencem ambos a essa nova categoria. O prefeito, inclusive, é um dos antecessores disso, o prefeito, João Dória também, etc. e tal. Naquele momento eram gestores, candidatos a gestores e não políticos. E já o governador, quando vem, quando se candidata também, aí ele já pertence ao time da nova política, que também é a categoria que se autorreferiu o presidente. Esses 9 gestores todos, e essa nova categoria, os 2 outros, vão lhe apoiar na reeleição do ano que vem? Não. Não. O senhor não tem apoio de nenhum dos dois, né? Não. Até porque é uma questão é uma questão de bom Aliás, senso. o Bolsonaro disse que a prioridade dele é Minas Gerais, é Belo Horizonte, né? Falou isso. Isso é um direito. Eu não apoiei nenhum dos dois, né? Eu apoiei, o único apoio que eu fiz nas últimas eleições foi apoio ao Ciro Gomes, que, por sinal, foi o segundo colocado em Belo Horizonte. E fiquei neutro na de governador e fiquei neutro na de presidente da República do segundo turno. Então, eu acho que nenhum dos dois tem obrigação de me apoiarem. Isso é uma questão de coerência. E para querer o apoio deles, primeiro tem que pedir, né? Porque se eu não pedir, não adianta. Eu não fui pedir apoio de ninguém. Então, eu acho que quem apoia, se você diminuir o tempo de espera de hospital, se você diminuir o tempo de eletiva, se você colocar reforma em 250 creches, se você tirar você saber o que está acontecendo no Brasil de fato, isso aí é que eu quero apoio. Entendeu? Aquele negócio de fechar candidato em gabinete, sabe, Lavaredo, aquilo é uma estupidez que acabou. Isso acabou. Entendeu? Que vai chegar o Zema, ou o Calil, ou o Bolsonaro, a prioridade é Belo Horizonte. Espera aí, a prioridade é quem cuidou, é quem foi lá, quem tentou tirar fila, quem reformou 40 centros de saúde. Isso aí que é prioridade. Então, quer dizer, vamos nos acharmos menos poderosos e tentarmos cuidar desse povo tão sofrido durante uma gestão inteira e não interromper ela na metade, porque o poderoso é quem bota o dedo lá. Esse é o grande poderoso. Prefeito, pode falar. Que é o povo, né? Que o senhor está querendo dizer que é quem vai votar, né? Eu queria que o senhor falasse para mim, analisasse um pouco o presidente Jair Bolsonaro e o governo dele. O senhor já falou, declarou numa entrevista coletiva, se não me engano, que faltava foco ao governo, que ficava falando de 64, ficava falando disso e daquilo, e não tinha foco, e as pessoas continuavam no SUS e etc. O que o senhor acha, se o senhor fosse opinar na pesquisa aí nossa, do presidente Jair Bolsonaro? Ele está indo bem? Ele não está indo bem? Quais são os problemas do presidente Jair Bolsonaro e quais são as vantagens, as qualidades do presidente? Olha, como o senhor avalia o presidente? Eu conheci 3 ministros do governo Bolsonaro, que eu não conhecia. Conheci o da saúde, conheci da infraestrutura, é o Gustavo Couco, né? O Tarcísio? O Tarcísio e o Mandetta. E saí absolutamente impressionado com o preparo dos 3. Certo. Então, quer dizer, eu tive 100% de boa impressão da equipe do presidente. Eu acho que a equipe dele é tão boa, que ele cai numa de seguinte, eu não preciso fazer nada, que eles vão acabar fazendo para mim. Mas é muito preocupante ele ter cuidado de manter esse pessoal, né? Porque chega uma hora que ele enfraquece o ministro Paulo Guedes, que é um bom ministro, eu conheço, porque é de Belo Horizonte, o ministro da privatização, entendeu? O Salim, quer dizer, é um empresário altamente preparado, realizado, ninguém faz o que ele fez se não o fosse, né? Então, quer dizer, é uma belíssima equipe de trabalho. Então,
Eu tenho um filho do meio que fala assim, muita ajuda quem pouco atrapalha. O escritor Rui Castro escreveu uma vez numa coluna na Folha de São Paulo, ele falava o seguinte, agora o presidente não está mais dando aquelas entrevistas todos os dias de manhã, mas ele falava, o presidente da República, em vez de ficar no gabinete resolvendo os problemas do Brasil, fica na porta do Palácio criando novos problemas para o Brasil. E antes de entrar, né, Mônica? Porque tem que entrar, ver o que está acontecendo e voltar para falar. Então ele é pego de surpresa sempre. O presidente é um criador de problemas? O presidente cria problemas que não existem? Uma vez eu escutei uma frase, né? Porque nós temos aqui o Lavaredo, que é cientista político, e ele deve sentir isso, porque eu que sou muito menos lido do que ele. Eu acho que esse pessoal, o último livro que eles leram foi o Burrinho Alpinista, aquele livro que eles dão de 12 páginas no colégio. Mas tem uma frase muito importante, que o governante, se ele guardar isso como certo, ninguém gosta de mentira, de calúnia, de covardia, coisa que eu já sofri. Realmente é um negócio que dói, machuca, a gente tem família, tem tudo. Mas a imprensa é feita para o governado, não para o governante. Então não adianta a gente ter raiva de quem fala da gente. Não adianta fomentar esse ódio, porque vocês estão aqui pela audiência que vocês dão aos governados. O que interessa são os governados e não os governantes, né? Então, são equívocos que acontecem, que vão levando a um ódio Olha, aconteceu comigo ontem. Anteontem, um deputado federal do PT, que eu não vou citar, até para não dar cartaz, deu uma entrevista na Rádio de Belo Horizonte falando que eu estava em cima do muro, porque eu não ia nem arrebentar o Bolsonaro e nem contra, e nem a favor, e nem pular no colo dele, como se um prefeito que precisa de verba vai agredir alguém é burro a esse ponto. O povo está na fila, o povo está precisando de remédio, o povo está precisando de escola. Então, quer dizer, eles esquecem isso. E 24 horas depois ele estava abraçado com o governador de Minas, cuja bancada do PT é a maior adversária que ele tem. Então, até esse tipo de vergonha, eles perderam. Eu, obviamente, peguei o celular, eu não uso o WhatsApp, mas eu uso o famoso Telegram, mas o meu eles podem pegar, porque não vão pegar nada, só palavrão com meus filhos falando de Atlético. E liguei para ele. Falei, olha aqui, você podia ser menos cretino, de falar de mim à toa numa rádio, e sair abraçado com o governador que você esculhamba ele lá na Assembleia. Então se perdeu qualquer senso de bom senso. Né? É aquela velha história que é a nova política. Não, não é não. É a velha política. O que nós estamos fazendo em Belo Horizonte, eu sou empreiteiro de Belo Horizonte, de obra urbana, há mais de 40 anos. Belo Horizonte foi construída, não foi dando emprego para vereador, não. Foi o vereador indo ao prefeito pedindo a obra que a cidade precisa. Assim foi feito Belo Horizonte. Então, o que eles chamam de nova política é exatamente a velha política. É a política que os que construíram São Paulo, Rio, Belo Horizonte, para falar as maiores capitais, fizeram. Esse é outro equívoco. Quem cuida de pobre é a esquerda. Mentira. Quem cuida de pobre é quem é humano. Entendeu? Então, quer dizer, se tivessem lido 10 páginas, saberiam que a Indira Gandhi, quando quis cuidar dos pobres da Índia, ela foi no Nixon. E o Nixon virou o rosto para ela. Ela teve que ir para a União Soviética. Então, ela teve a pecha de ser comunista. Então, são alguns dos grandes enganos que acontecem no Brasil hoje. Prefeito, mais 2 telas aí com dados para alimentar a nossa conversa. Primeiro delas é simplesmente a bancada atual dos partidos na Câmara Federal. PT 54 cadeiras, PSL, PL, PP e depois ali em 5ª posição seu novo partido, PSD. E agora vamos para o Senado Federal. Primeira bancada, o MDB. Segunda maior bancada, o seu novo partido, o PSD.
O prefeito se elegeu pelo PHS. Partido minúsculo, chamou atenção à época, tem 0,7% dos prefeitos, foi a grande sensação da eleição de 2016 dentro do partido, entre as, digamos, micro-legendas. Agora o prefeito migrou. Qual foi o que é que levou o prefeito a essa migração? Primeira questão, por que é que o prefeito substituiu o micro-PHS pelo PSD? Segundo, prefeito, qual é a sua, como maior liderança do partido no Estado, obviamente, qual é a sua expectativa para a próxima eleição municipal? Eu estou perguntando, o prefeito está numa posição confortável, eu já vi as pesquisas, o prefeito lidera as pesquisas, há quem diga até que o prefeito pode ganhar no primeiro turno, ano que vem, mas o PSD... Quanto o PSD vai crescer na sua expectativa em Minas Gerais? E ele vai crescer em cima de quem, sobretudo? Do MDB, provavelmente em declínio, por óbvio, porque teve reduzido sua bancada federal, o PSDB também, que teve dificuldades, etc., que talvez alguns analistas imaginam que decline um pouco, pelo menos nas eleições municipais do ano que vem. Então, por que foi para o PSD e qual é o futuro do PSD em Minas, prefeito? Se puder nos responder. A primeira eu vou te responder, a segunda, por falta de conhecimento, eu não sei por que ele vai crescer, porque eu não sou do ramo. Eu sou muito neófito nessa parte. Eu escolhi porque eu fui procurado pelo Kassab e ele se mostrou interessado num projeto em Minas Gerais. E quem conhece o ex-ministro Kassab sabe que ele é um obcecado por política. Nós tivemos em Belo Horizonte 3 ou 4 almoços que ele veio para tratar da minha vinda. E eu achei assim, não só gentil e carinhoso, porque eu fui convidado por vários partidos, né? Eu não vou te esconder, eu saí do PHS porque ele acabou. Eu fui convidado por vários partidos. Aí, na hora que você põe na balança o PSD, ele é um partido de centro, ele ora tende para um lado, ora tende para o outro. Quer dizer, ele não tem radicalismo, ele não te trava, ele não te atrapalha. Tinha alusão a JK, provavelmente. Ah? Tinha uma alusão a JK. Também. Tinha uma alusão a JK, que não é o mesmo, né? Foi recriado o símbolo hoje da sede, que eu fui conhecer há pouco tempo, lá em Brasília, tem o quadro Juscelino. Então, não, até que isso não pesou, mas é interessante e é uma coincidência. Mas eu acho que ele tem um bom projeto para Belo Horizonte. E o pessoal, e nós... ele chegou a me entregar a presidência do partido. Aí, quando eu descobri que era a coisa mais chata do mundo ser presidente do partido, eu devolvi para ele, falei, presidente, muito obrigado, mas isso não é assinar papel, isso não é comigo. Então, hoje é o senador Carlos Viana, que é um grande amigo, nós caminhamos juntos, eu pedi licença da prefeitura para trabalhar para ajudar, né? Dei minha pequena contribuição para a eleição do Carlos Viana para o Senado de Minas, mas foi isso. Eu achei que era um partido que não me engessaria. Agora, qual o projeto, como é que ele vai ser feito? Eu estou à disposição do partido, já disse. Você tem que viajar, tá? Vocês estão te pedindo para ir ali, eu aqui. Eu falei, eu vou, gente. Faz a agenda que eu vou no fim de semana, não tem problema. Mas, sinceramente, eu não sou do ramo. Mas procede esses boatos, digamos assim, notícias de que o senador Anastasia poderia lhe acompanhar no PSD? Não por falta de pedido. Porque eu não escondo meus amigos e não escondo meus inimigos. Todo mundo sabe quem são os meus amigos e todo mundo sabe quem são meus inimigos. E, graças a Deus, tenho mais amigos que inimigos. E o professor Anastasia, ele, além de ser hoje um dos principais, se não a principal cabeça do Senado Federal, ele é meu amigo pessoal, né? E teve uma derrota para o governo de Minas, porque tinha que carregar a cruz do PSDB nas costas. Do Aécio Neves, especialmente. Parece que sim. Mas, e eu convidei, o Kassab o convidou, ele tem uma situação complicada, porque é vice-presidente do Senado,
e tudo isso. Mas eu acho que ele vai caminhar conosco, porque ele acredita no nosso projeto e eu conheço a integridade, a hombridade, a honradez do senador Anastasia. Prefeito, o senhor falou aqui que o PSD é um partido de centro, sem radicalismos e tal. Eu queria falar um pouquinho de pautas de comportamento com o senhor, que estão muito em voga, né? E o senhor teve algumas polêmicas lá em Belo Horizonte, uma delas, mas para os dois lados, isso que eu achei interessante. Quer dizer, quando teve a marcha LGBT, o senhor falou, o senhor apoiou, falou, não, tem que ter, e quem não concorda, olha para o lado e diga... Foda-se, né? O senhor falou um palavrão lá. Ao mesmo tempo, o senhor recentemente proibiu a coroação na virada cultural da Nossa Senhora dos Travestis, né? Que teve uma polêmica também muito grande. Quer dizer, como é que o senhor se posiciona em relação a essa pauta específica e como é que o senhor vê essa questão das pautas de comportamento, a questão da cultura, terem tomado assim esse primeiro plano, até com algumas iniciativas do governo federal que podem ser vistas como censura, né? Filtros ideológicos para dar recurso para peças de teatro, para filmes e tudo. Então, falta de comportamento, primeiro essa questão... Por que o senhor proibiu a coroação da Nossa Senhora dos travestis? Se os travestis estão aí, estão vivendo, são uma realidade e na verdade, não estavam fazendo uma agressão à Nossa Senhora, né? Eles estavam fazendo uma performance cultural, pelo que eu entendi, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu fui o primeiro prefeito da história de Belo Horizonte a abrir uma parada gay. Que abro todos os anos. Então, não pode, existe hoje, é o seguinte, existe o motivo para a briga. Se quem acha que coroar um travesti na porta da principal igreja de Belo Horizonte, na principal avenida que é Afonso Pena, com dinheiro público, é um ato cultural, o prefeito, que é um devoto de Santa Rita de Cássia, não acha. Tá certo? Eu acho que eles podiam fazer um golden shower, um beijo na boca, porque ninguém tem nada com isso. Então, o grande problema é o seguinte: façam a sua festa. Vocês existem e serão protegidos pela cidade de Belo Horizonte, com a guarda, com a polícia militar que sempre protegeu, fechamos o trânsito com a BH Trans, ambulante vende, bar abre, o baile é uma alegria, nunca tivemos uma ocorrência policial no carnaval, foi o terceiro carnaval, o maior da história de Belo Horizonte. Estou dando exemplos de festas. Então, quer dizer, eu apoio, tenho parentes, tá certo? Que são, como eu disse, quando eu abri o centro de cuidado LGBT no hipercentro de Belo Horizonte. Eu disse, olha, eu tenho 3 filhos, todos, nenhum homossexual, mas nasceu minha neta que tem 15 dias, ela pode ser lésbica. Né? O LGBTHYZ, que agora tem um nome difícil para burro, para lésbica. Ela vai passar aqui e falar assim, vovô que fez isso aqui. Não sei, ela tem 15 dias. Lógico. Né? Então, vamos parar de agredir os outros. Não vamos comparar, fazer festa, tudo. Faz no teatro. Como eu chamei os pastores, falei, gente, vocês fazem culto 3 vezes por semana. Um dia no ano, a parada vai passar na porta da igreja. Então, não faz culto no domingo de manhã, gente, custa? Não custa. Entendeu? Então, quer dizer, isso não é antagonismo de coisa. É o seguinte, é a arma para agredir. Então, quer dizer, leva a sua vida. Outro dia, eu vou aproveitar para falar. Um ator falou assim, olha, eu não sou gay, não, eu sou gay de vez em quando. Deu no UOL, inclusive, ele foi no UOL. Eu sou gay de vez em quando, segunda, quarta e sexta, eu li aqui. Quem está interessado no que você é? Qual o problema de você ser o que você é? Agora saiu a notícia mais importante. Ele está namorando um fotógrafo. Gente, vamos parar com isso. Olha, não sei se tem importância ou não, mas tem leitura, viu? Isso é que é pior. Tem muita pior. leitura. Isso deve ser igual futebol. É tão bobo que todo mundo gosta. Entendeu? Porque o negócio assim, gente, vamos brincar, vamos pular, vamos beijar, vamos abraçar.
mas não vai coroar uma santa que tem um órgão masculino entre as pernas, porque isso me agride. Isso me agride. Se vê dois caras beijando, me agride. Não tem nada com a vida deles. Mas com a minha santa, por que fazer um ato religioso? Então eles acharam a arma para combater o outro lado, que também acha que tem que discutir escola sem partido no município, onde nós temos 202 mil alunos, sendo que 176 mil não chegaram à idade de 13 anos. Então, a briga na Câmara. Pela escola sem partido. A escola sem partido. Quer dizer, na hora de trocar fralda, a professora vai ficar lá na creche, doutrinando o menino. Ah, gente. Bom, isso aí é o burro alpinista. Pelo amor de Deus. Não é? É uma pauta que pode ser debatida na escola secundária, na faculdade. Apesar de eu achar a pauta absolutamente, como de um lado, tanto do outro, estúpida, nós temos que ter cultura, nós temos que ter. Estamos estudando agora a não deixar fechar e não vamos deixar fechar o laboratório de estudo de dengue da UFMG, que vai ter que fechar. Eu já chamei a reitora lá, falei, nós vamos sustentar isso aí, porque isso não pode ser fechado. Fechado por falta de verba, por cortes do governo. Isso interessa. Isso interessa. Então, quer dizer, há uma boa avaliação? Sabe o que eu acho, sinceramente? Que eu só mexo com o que interessa. Não vai fazer. Não vai fazer por quê? Porque não vai coroar uma santa, que se fosse coroar a Santa Rita, eu ia tirar ele lá de cima, eu mesmo. Então, porque me agride. Por que não fazem uma festa bonita igual é a Parada Gay? Que eu mesmo sou convidado pelos organizadores para abrir todo ano. Então, é só isso. Prefeito, infelizmente nós vamos ter que voltar num outro programa e trazer o senhor de novo, porque acabou o horário, até estourou um pouco, mas eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Ponto a Ponto e convidá-la para voltar seguramente em breve. Tá bom, muito obrigado pelo convite, desculpa alguma coisa e eu estou à disposição. Muito obrigado pela presença e entre em contato com a gente pelas redes sociais que estão aparecendo no seu vídeo. Se você quiser ter acesso ao relatório completo das pesquisas que nós mostramos aqui no Ponto a Ponto, elas estão no nosso site. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar também no site bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.